Olá, eu sou Marli Olante e hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre as nossas crenças, sobre aquilo que nós acreditamos na nossa vida, sobre aquilo que nós vemos como verdade e o quanto essas verdades elas fazem com que o nosso caminho seja às vezes difícil. Porque na verdade o que são as crenças? As crenças são algumas coisas que as pessoas nos falaram, geralmente pessoas da nossa confiança, alguém da nossa família, mãe, o pai, alguém do nosso grupo religioso, a religião em si, alguém da escola, enfim, são algumas regras que a sociedade e que as pessoas, que as instituições vão colocando e a gente vai achando que são corretas. Quando a pessoa te diz alguma coisa, nos diz alguma coisa, principalmente na infância e para a vida toda, né? Mas durante a infância que as crenças mais significativas, elas são incorporadas no nosso subconsciente. Então, quando alguém que a gente gosta, que a gente tem afeto, nos diz alguma coisa, a gente passa a pensar sobre isso. A pessoa diz que rico não vai para o céu. Daí você começa a pensar e começa a ver o dinheiro como algo negativo, começa a deturpar essa frase que ela disse ou a entender o que ela quis dizer, qual a mensagem que estava por trás daquilo, e você acaba atraindo para você tudo o que justifique o que aquela pessoa disse para você um dia. Então esses pensamentos sobre aquilo que alguém te falou começam a se solidificar. Então as crenças, elas são pensamentos solidificados. E quando eles se solidificam, eles se tornam uma crença. Daí nós começamos a temer, por exemplo, nesse caso do dinheiro, a achar que a gente não pode ter dinheiro, que dinheiro não é legal. E vai tudo contra aquilo que lá no fundo você quer. Você quer melhorar de vida, você quer ganhar um dinheiro para fazer uma viagem, você quer coisas materiais e você vê isso como algo negativo, já que rico não vai para o céu. E já que o que é céu? Céu é o lugar dos bons, o inferno o lugar dos maus. Então, essa crença, que não está só no dinheiro, né, em si, ela está também numa punição, porque assim, a gente tem essa ligação intrínseca com Deus. Então, se eu vi isso na Bíblia, que aquela passagem, por exemplo, lá que Jesus diz para a pessoa, você abandona tudo e me segue, e a pessoa fica em dúvida, ela não faz isso. Então, a partir daquilo, você coloca dentro de uma coisa horrível e que não pode ter coisas materiais. E que você não pode ser feliz também com coisas materiais. Não estou dizendo que nós temos que depositar a nossa felicidade em coisas materiais. Nós não podemos depositar a nossa felicidade nas coisas e nem nas pessoas. Por isso que assim, dentro de nós temos uma voz que nos dirige. E essas crenças solidificadas, elas vão impedindo que a gente tenha paz. Simplesmente isso, elas impedem a nossa paz. Porque elas ficam sempre lá no nosso subconsciente, como eu disse, nos impedindo de ser uma pessoa mais leve, por conta de preconceitos pré-concebidos. E que nós vamos vendo tudo isso que nos disseram como uma verdade absoluta. E tudo que vai chegando até nós vem comprovando aquilo que alguém me disse, né? Então começa a ser assim, eu começo a pensar sobre aquilo e isso vai se tornando uma crença. As crenças que hoje nós costumamos dizer que são as crenças limitantes, que nos impedem, não estou dizendo aqui nos impedem de ter dinheiro no exemplo que eu estou falando, não é só isso. A gente às vezes se boicota na vida, nos relacionamentos, por conta das crenças.
Então eu vou estar lendo aqui um trechinho deste livro, Peça e Será Atendido, da Esther Hicks, que ela justamente fala sobre isso, né? As suas crenças mais sólidas já foram um dia pensamentos tranquilos. Porque antes de você acreditar que aquilo era uma verdade, às vezes aquilo passava pela tua cabeça e você não dava essa proporção ao acontecimento, mas a partir do momento que toda hora aquilo vem na tua cabeça, aquela voz que não te dá sossego, do modo pejorativo eu estou dizendo, né, que os pensamentos repetitivos, então aquilo que foi tranquilo um dia se solidifica e se torna uma crença. Cada pensamento que já tenha passado por sua cabeça ainda existe. E sempre que você se concentra em um novo pensamento, você ativa a vibração do primeiro dentro de si. Por isso, o que quer que esteja atraindo sua atenção nesse momento é um pensamento ativado. Porém, quando você desvia sua atenção de um pensamento, ele fica ali adormecido e deixa de ser ativo. A única forma de desativar conscientemente um pensamento é ativando um outro. Ou seja, para tirar intencionalmente a atenção de um pensamento, é preciso transferi-lo para o outro. Então, é isso que eu li, esse trecho, é desse livro, Peça e Será Atendido, da Esther e Jerry Hicks. Então, o que ela quer dizer? Que a gente só pode deixar de ter uma crença quando a gente coloca uma outra no lugar. Se a gente está se sabotando em algum setor da vida e a gente tem esse entendimento, porque para que a gente perceba, a gente precisa se analisar. E quando a gente se analisa e percebe quais são esses pensamentos que geraram essa crença e quais são essas crenças, a gente pode estar colocando, transmutando tudo isso, né? Isso quer uma dedicação, isso quer uma abertura no nosso campo de visão. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu fui ao médico porque eu estava um pouco de coceira nos olhos vermelhos, então eu fui fazer o teste de acuidade, passar no oftalmo. Ele pediu vários outros exames, porque quando ele fez um exame lá no consultório, deu uma pressão ocular dos meus olhos alterada, estava muito alta. Daí, com os outros exames que ele pediu, foi detectado que eu tinha glaucoma, numa fase inicial. Então, o que é o glaucoma? Vamos fazer uma comparação aqui com a nossa visão de mundo. O glaucoma, ele é a perda da visão periférica. A visão que nós temos aqui ao nosso redor. Aos poucos, quando a doença não é tratada, essa visão periférica ao redor, ela vai se estreitando, ela vai focalizando num ângulo só, nesse ângulo mais reto. E hoje em dia, com a medicação, com todo o tratamento, isso pode nem acontecer. Então, as crenças limitantes nada mais são do que esse estreitamento da nossa visão periférica. A gente deixa de ver quantas possibilidades tem ao nosso redor, porque a gente fica nesses pensamentos solidificados que estão atrapalhando a nossa caminhada, que estão atrapalhando a nossa vida, que estão atrapalhando a nossa paz. Então, quando nós observamos isso e comparando com o que eu dei, com essa visão periférica que nós temos aqui dos nossos olhos, com as crenças limitantes, é isso que acontece. A gente perde mesmo essa possibilidade de ver que existe uma saída, de ver que é possível mudar um pensamento que está te fazendo mal, uma crença, não um pensamento, a crença é esse pensamento que se solidificou. Então, esse pensamento que virou uma crença, ele pode ser modificado por um outro, desde que você dê essa abertura, desde que você veja a necessidade dessa mudança. Então vamos ler mais um pouquinho aqui desse recadinho que nesse livro Peça e Será Atendido tem para nos dar. Quando você começa a dar atenção a qualquer coisa, a princípio a vibração não é muito forte. Mas se você continuar a pensar ou a falar naquilo,
a vibração vai se intensificando e qualquer assunto irá se tornar um pensamento dominante. E não é isso que acontece? A gente fala de alguma coisa e de repente você começa a pensar aquilo sozinho em casa, depois você começa a falar com outro e vai se solidificando e dominando. À medida que você dá mais e mais atenção a um pensamento, se concentra nele e dessa forma pratica a vibração dele, o pensamento se torna uma parte ainda maior da sua vibração. A esse pensamento se dá o nome de crença. E quanto mais você pensa, mais fortes os seus pensamentos se tornam. Quanto mais você reflete sobre um pensamento e quanto mais frequentemente você retorna a ele, mais forte se torna o seu alinhamento vibrátil. Então você vai atraindo aquilo tudo que você estava pensando, porque você passa a acreditar. Você passa a acreditar naquilo como uma coisa verdadeira, como algo que você tem certeza que é verdadeiro. E porque na verdade quando nós pensamos em uma coisa só, a gente vai atraindo, né? Atraindo mais daquilo para a nossa vida. Então, assim, a reflexão do dia de hoje, a lição para o dia de hoje é justamente pensar nisso. Qual crença que está limitando a sua vida? Que está tirando a sua paz, ou que você, tendo essa crença, está deixando de construir outras coisas, de dar um passo a mais na sua evolução. Seja qual tipo de evolução, e principalmente eu acho aqui a espiritual, porque nós temos muitas crenças que nos impedem de dar o verdadeiro amor ao outro, de nos amar, de nos respeitar. Então fica aí a lição de casa, vamos pensar sobre isso e vamos fazer com essas crenças limitantes, com esses pensamentos repetitivos, que eles sejam apagados, que eles não se solidifiquem, essas coisas negativas parem de se solidificar. Porque até uma crença que a gente pensa que é positiva, ela muitas vezes ela vem recheada de moralismo, falsos moralismos, né? Recheada de pode, não pode, de não devo. Então tem que ter cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que nós queremos para a nossa vida. E cuidado com as crenças. Vamos crer no amor, que tudo é possível, nas coisas boas. Então vamos nos conhecer. Não deixe que uma pessoa, mesmo que você goste dela, ela não sabe de tudo também. Então, seja quem for essa pessoa, essa instituição, ela não pode dominar aquilo que é fundamental, aquilo que impede o verdadeiro alinhamento, né? O alinhamento que nós podemos ter com a nossa essência divina, com a nossa paz, com o todo. Então, esse alinhamento, ele só chega quando a gente dá abertura, quando a gente vai se desfazendo daquilo que não nos interessa mais. Então, muito obrigada e vamos praticar. Um grande abraço.